Lucas 11, de 1 a 4, e não de 1 a 3, como está ali. Olhe para a sua Bíblia, leio na versão século 21, acompanhe-me na sua. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele então lhes falou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos diariamente o nosso pão de todo dia, do dia a dia, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Queira Deus abençoar a sua palavra. Deixe a sua Bíblia aberta aí. Eu quero muito que você preste atenção ao que é dito no versículo 1. Olha aí para a sua Bíblia. De uma feita, diz uma versão, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Mas o que eu li, certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Repare uma coisa, nós não sabemos se Jesus estava orando em voz alta ou não. Não sabemos se ele estava orando em pé, sentado ou ajoelhado. Nós não sabemos se Jesus fez uma oração longa ou breve. Mas veja o resto do versículo 1. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Em outras palavras, queridos, aquele discípulo simplesmente confessou a Jesus: nós não sabemos orar, ensina-nos a orar. Nós não sabemos orar. E eu, quando leio isso, eu me lembro do apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, aos crentes em Roma, em Romanos 8, 26, quando ele diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Há uma versão que diz assim, Romanos 8, 26, não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar de uma maneira útil, nós não sabemos orar de uma maneira proveitosa, nós não sabemos orar de uma maneira conveniente, nós não sabemos orar de uma maneira eficaz. E eu tenho absoluta certeza que muitos aqui diriam amém. E aí a gente entende porque oração é uma luta. Oração é uma verdadeira batalha na nossa vida, mas também na vida das igrejas. Se alguém me perguntasse qual é o calcanhar de Aquiles da nossa igreja, qual é o nosso ponto mais fraco, eu não teria a mínima dúvida em dizer: o nosso ponto fraco é a nossa oração. Não obstante, nesses últimos anos, termos melhorado muito as nossas reuniões de oração, temos um grupo de intercessão que ora pelos nossos cultos de 10 às 10h30, de 18h30 às 19h, todos os domingos. Mas eu diria para os irmãos, qual é o nosso ponto mais fraco? É o nosso ministério de oração. Algumas igrejas, para que haja mais gente nas reuniões de oração, não fazem só culto de oração, não. Eles fazem um verdadeiro culto cantado, intercalado com oração. E aí o pessoal vai para cantar. Vai ao culto de oração, porque vai ter muita cantoria. E aí você separa um pouquinho de tempo para orar.
um pastor amigo, aliás, um saudoso pastor amigo, pastor de uma grande igreja, de uma grande metrópole, de uma das capitais do nosso Brasil, uma igreja muito grande. Lá no templo, os cultos do meio da semana, cultos de oração, estavam muito aquém, a frequência muito aquém. Então, ele selecionou no Brasil 5 pastores que ele achava serem grandes pregadores. E aí fez um mês especial de oração, trazendo esses pregadores para ver se reforçava com a presença desses pregadores as reuniões de oração da igreja. Irmãos, então ele separou pastores para atrair de novo os crentes à oração. E todos nós sabemos que nós precisamos orar. Mas como orar se somos muito parecidos com os discípulos de Jesus e podemos dizer, mas eu não sei orar? Quanto tempo você gasta em oração por dia? Não precisa me responder, responda no seu coração. Será que não seria exatamente esta oração que nós deveríamos fazer para Jesus? Senhor, ensina-nos a orar, eu preciso aprender a orar. E eu acho que pedir a Deus que nos ensine a orar é uma das orações mais significativas e importantes que nós devemos fazer. Se você não ora ou ora muito pouco, eu queria que você se perguntasse honestamente, por que eu não oro? Outro problema é que quando oramos, muitas vezes nós queremos fazer das nossas orações um pé de cabra. Que é isso, pastor? Pé de cabra é um instrumento forte usado por ladrões para arrombar uma porta ou um portão. E há crentes que pensam em oração como pé de cabra. Gente que pensa que oração é um instrumento que nós usamos para arrancar de Deus o que Ele não nos quer dar. Gente que ora pensando assim, agora eu vou orar e vou forçar Deus a me dar o que Ele não quer me dar. Porque com a minha oração, porque com o meu jejum, porque com a minha disciplina, com a minha campanha de 40 dias de oração, com o meu sacrifício, com a minha subida esbaforida ao monte, eu vou forçar Deus a me dar o que eu quero. E aí a gente começa, de repente, a usar uma linguagem autoritária, complexa, esquisita, não bíblica, tipo, eu determino Deus, eu te decreto, Senhor, eu exijo. E aí, você se torna senhor do seu Deus. Gente que acha que pode mandar em Deus, é gente muito esquisita mesmo, né, irmãos? Eu tenho a impressão de que esse é o nosso grande problema. Oramos para mudar o coração de Deus, e não para sermos mudados por Deus. E o objetivo da oração é mudar o nosso coração. E aí a gente fala com Deus, não como guerreiros, mas como gente amada, como gente que se curva e celebra a vida com Deus. Já reparou que Jesus não orava para tirar coisa alguma do Pai? Vou repetir. Você já reparou? Vá à Bíblia. Em nenhum momento na Bíblia Jesus ora para tirar alguma coisa do Pai. Jesus orava para que o coração dele
e estivesse bem sintonizado com o coração do Pai. E esse é o objetivo da oração. Os pedidos, eles surgem ali, surgem acolá, como um detalhe nessa relação, nesse relacionamento. Porque as coisas mais importantes na oração não estão relacionadas com aquilo que eu peço, aquilo que eu estou pedindo a Deus. As coisas mais importantes da oração são a minha vida, a minha vivência com Deus, o intercâmbio da minha alma com o Senhor. Você já parou para pensar em quantos pedidos nós já fizemos a Deus, e pela mercê do Senhor, se Deus tivesse respondido da maneira como nós as pedimos, esses pedidos foram feitos, teriam sido tudo uma grande tragédia em nossas vidas? Já parou para pensar nisso? Graças a Deus, porque muitas vezes Deus não deu aquilo que nós pedimos. Se Ele desse, teria trazido um desassossego muito grande para a nossa alma. Você sabe realmente o que pedir? Tiago, meio-irmão de Jesus, em Tiago 4:3 diz assim: e quando, porém, não recebem, pois seus motivos são errados, pedem apenas o que lhes dará prazer. Por isso eu gosto da promessa de Deus em Romanos 8:26, NVI. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Separe aí, se você gosta de sublinhar a sua Bíblia, separe aí a palavra gemidos. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, indizíveis, inexpressáveis, indescritíveis, que ultrapassam qualquer capacidade de expressão. Só Ele, o Espírito Santo, sabe dizer daquela maneira ao Pai. São orações que são traduzidas por Ele ao Pai, como se elas viessem lá do nosso interior, das nossas vísceras, dos nossos rins, do nosso fígado, brotassem lá de dentro, lá bem do nosso interior. É a mesma ideia daquilo que Jesus disse à mulher samaritana quando parou perto do poço para conversar com ela. Jesus disse assim: se alguém crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. A palavra traduzida no nosso vernáculo por interior é a palavra fígado. Exatamente isso. Porque na cultura hebraica daquela época, era imaginado que o mundo interior mais rico saindo de dentro da gente vinha das vísceras. Você já teve dores renais? Já? Dor nos rins? Se não teve, levante as mãos aos céus. Você já teve dores biliares? Da bilis? Você já teve dores viscerais? Dizem que são as piores dores que a gente pode ter. São dores que parece que o mundo vai acabar. Elas vêm lá de dentro, lá do interior. E aqui está a promessa: o Espírito Santo, nosso intercessor, transforma as nossas orações superficiais, transforma as nossas orações fracas, frágeis, limitadas, em orações viscerais, em gemidos que só Ele sabe traduzir e expressá-los ao Pai.
Você está entendendo isso? Nós não sabemos orar como convém, diz o apóstolo Paulo. Nós não sabemos o que pedir. Nós pedimos mal, diz Tiago. Mas Deus, no seu infinito amor, nos dá o Espírito Santo, e Ele é o nosso grande intercessor. Ele pega as nossas débeis, frágeis, desprezíveis, tristes orações e as transporta para o trono da graça, com a explicação clara da nossa real necessidade junto ao trono do Pai. Ele vai lá no fundo do nosso ser e consegue transmitir aquilo que nós necessitamos, precisamos e realmente estamos querendo pedir. Então, não é tanto o que você fala com Deus nas suas orações, meu querido. Não é bem o que você fala, não são as palavras que você usa. Não são os grandes intercessores humanos que levam os nossos pedidos a Deus, não. Existe sim um grande intercessor para as nossas orações, e a Bíblia nos garante que esse grande intercessor, que com gemidos inexprimíveis, que só Ele sabe dizer, faz chegar as nossas débeis orações ao trono do Pai. E esse grande intercessor é o Espírito Santo. Nós temos aqui um grande intercessor que pede por nós, que interpreta o nosso interior, as coisas que estão mais no íntimo do nosso ser. Então, isso devia ser uma motivação muito grande para você orar. Alguns irmãos falam assim para mim: ah, pastor, a minha oração não passa do teto. Eu quero dizer para vocês que não importa se a sua oração não passa do teto, a sua oração passa do seu coração, é isso que é importante. Ela passa do seu coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Eita, fraco, irmãos, vou repetir. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Sua oração não precisa passar do teto. Sua oração, se ela passa do interior do seu coração, já é suficiente, porque o Espírito Santo, nosso grande intercessor, ele traduz diante do trono da graça a nossa necessidade. Perceba que existe alguém que pega aquelas nossas frágeis, débeis orações, que são muitas vezes mescladas de pensamentos confusos, e às vezes pensamentos que não têm absolutamente nada a ver com o que foi pedido para a gente orar, e transforma esses pedidos, esses pensamentos em orações poderosíssimas. É isso que o apóstolo Paulo diz aqui em Romanos 8, 26. E esses gemidos traduzem fielmente o que queremos dizer junto ao trono do Pai. Isso não deveria fazer com que você desejasse orar mais, porque você dá desculpa que não ora porque sua oração é débil, e é mesmo, a minha também é. Aí eu vejo Paulo dizendo em Romanos 8, 26, não sabemos orar como convém. Aí vou a Efésios, e o apóstolo Paulo em Efésios começa a explicar sobre a bênção que é a vinda de Jesus Cristo, e depois de explicar na maior perícope da Bíblia, Efésios 1, de 3 a 14, aí depois ele diz assim: por esta causa eu me ponho de joelho, e faz uma oração, pedindo que Deus nos dê compreensão para entendermos a dimensão do amor de Cristo, que compreendamos a altura, a profundidade, a largura e o comprimento de todo esse amor. E esse homem diz que não sabe orar como convém. Agora imagino eu, não sei orar como convém.
E nem Deus está pedindo que você ore como convém. Está pedindo que você ore. E Ele já colocou o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, inexpressáveis. E tudo isso deveria fazer com que você tivesse mais desejo de orar. Isso deveria persuadir o meu e o seu coração a buscarmos mais a Deus em oração. A dizermos como esse discípulo de Jesus Cristo: Senhor, ensina-nos a orar. Dá para você finalmente entender que oração não é uma coisa de eu pedir ou não a Deus, de eu fazer ou não um pedido a Deus. Oração é um momento de comunhão com o Pai. Oração é um meio de você se aproximar de Deus e experimentá-lo na sua vida. É um meio de estarmos em comunhão de Deus e de nos relacionarmos com Ele de uma maneira viva, relevante. E aí Jesus insiste em Mateus 6,6. Ele diz assim: tu, quando orares, entra no teu quarto e fala em secreto com teu pai, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. Eu gosto muito disso, irmãos, porque algumas pessoas, com toda sinceridade, pensam que se nós subirmos ao monte, Deus vai nos ouvir mais e melhor. É aquela ideia, nós vamos fazer um sacrifício, Deus vai ver o nosso sacrifício e vai nos atender porque nós nos sacrificamos. E esquecem-se da graça. E Jesus não mandou subir ao monte, Jesus mandou a gente fechar a porta do nosso quarto. E por que Jesus subia ao monte? Porque ele não tinha quarto, ele não tinha casa. Ele não tinha, as casas que ele ia eram casas emprestadas, não eram dele. Então ele não subia ao quarto, ele não ia ao quarto, ele ia ao monte, porque era o lugar que ele podia ficar só, não era perturbado. Mas quando ensinou a gente, ele diz: entra no teu aposento e fale em secreto com o teu pai. E o que o pai vai fazer? Pode ler, a cola está ali. Ele te recompensará. E a gente é tentado a dizer: a gente que ora, mas eu não tenho esse dom, eu não sei orar. Não é isso. Oração é derramar seu coração para Deus, é falar com sinceridade para Ele, é abrir a sua alma, o seu interior. Não é questão do seu vocabulário, não é questão da sua cultura, não é questão da sua formação intelectual, é questão de você começar a orar, e orar, e orar, e você vai desenvolvendo um hábito, até que essa experiência com Deus se torne a sua grande experiência. Vá com coragem, mesmo que se sinta inicialmente meio desconfortável. Eu estava lendo, o sujeito disse o seguinte: você já fez uma declaração de amor pública para a sua noiva, sua namorada? Já fez? Pastor Marcos Góes disse que já fez, né? Dizem que no início você fica meio desajeitado, né? Mas se você arrumar muitas namoradas, depois é mole, né? Você já aprendeu e vai. Então, disse o seguinte: você, no início da sua oração, você vai se sentir desajeitado, mas não é o que você fala, é o seu coração. É você ter esse momento com Deus. O Espírito Santo, lembre-se, nos assiste nas nossas fraquezas. Ele vai nos ensinar a orar e vai nos interpretar diante do trono da glória. Então, meu querido irmão, peça ao Senhor. Talvez nessa manhã nós sairíamos daqui melhores, se do fundo do coração, depois de ouvir isso, você dissesse a Deus também, como aquele discípulo: Pai, Jesus, ensina-nos
ensina-me a orar. Vamos repetir todos juntos? Ensina-me a orar. Está fraco, parece que não veio do coração. Se vier do coração, fala. Se não vier do coração, fique calado. Ensina-me a orar. Esse é o nosso grande pedido. E esse é o grande desafio da nossa igreja esse ano. Orarmos mais. Termos mais tempo de comunhão com o Pai. Termos mais tempo na presença do Pai. Mesmo que você seja débil em oração. Mesmo que a sua oração não passe do teto. O Espírito nos ensina a orar. Aleluia. Que Deus nos abençoe.